Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Então, vamos aos destaques da semana. Os números mais recentes da disputa eleitoral em BH, os apoios e o debate entre Bruno e Fuad, o segundo turno em Uberaba e mais os movimentos dos candidatos à presidência da Câmara e a negociação do corte de gastos do governo Lula. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto mais uma vez. Olá, Vivian, Marco, olá a todos. Olá a todos, sempre um prazer estarmos juntos. Então vamos lá. Debate sem candidato, troca de acusações e motociata agendada. Vamos ver o que foi notícia na disputa pela Prefeitura de BH. E quem conta para nós é o Marco Antônio. Pois é, vamos começar a contar essa história. No início da semana, o prefeito Fuad faltou ao primeiro debate do segundo turno na Band, o que fez com que seu adversário e também a emissora, fizessem ali críticas públicas a essa ausência, afirmando que ela denotava pouco apreço pelo jogo democrático. Engler foi além, chamou Fuad de covarde, por ter optado em não comparecer. Fuad anunciou posteriormente que irá a apenas 2 debates nesse segundo turno, da Rádio Itatiaia e da TV Globo, que são justamente as emissoras de maior audiência no estado, e justificou essa opção pelo fato de ter que conciliar a campanha com os compromissos administrativos que seguem à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Sobre os ataques pessoais de Engler, Fuad rebateu, chamando-o de inexperiente e acusando de querer transformar a eleição em uma briga. As inserções de rádio e TV de ambos, que começaram no fim da semana passada, quando a gente estava gravando aqui a nossa última resenha, elas têm registrado um tom bem acima assim, do que foi no primeiro turno, um embate muito direto, críticas ali duras aos adversários. Coisa que normalmente acontece no programa de ambos turno, é natural. Tem dois quando a disputa postulantes se acirra. Também nos últimos dias, forças de esquerda que já haviam sinalizado aí apoio a Fuad fizeram outras ações de engajamento, incluindo uma visita do candidato do PT, Rogério Correia, que ficou em 6º lugar, ao prefeito Fuad. Agora, Marco, Gabriel Azevedo, o 4º colocado no primeiro turno, também visitou Fuad. Também. Gabriel está no MDB, teve 10% dos votos no primeiro turno, ficando ali na 4ª colocação, e era um dos apoios mais cobiçados deste segundo turno. Isso foi sintomático essa semana, porque no mesmo dia que ele visitou Fuad, a convite do candidato a vice na chapa do prefeito, que é o vereador Álvaro Damião, ele também recebeu uma visita na casa dele de Bruno Engler, o adversário de Fuad. Mas a informação, tem registros nas redes sociais dos dois momentos, mas a informação por hora é de que Gabriel deve mesmo se manter neutro na disputa. Ele segue na presidência da Câmara Municipal até o fim do ano e disse que essa visita a Fuad foi um gesto de cortesia para que ambos aí acertassem um calendário aí de votações da Câmara até o início, lembrando que até o final ele de é 2024. presidente da Câmara, ele é o Gabriel presidente da Câmara, Azevedo, exatamente. E após muitas críticas trocadas entre ele e o prefeito nos últimos meses, já na pré-campanha, que se acirraram na campanha, os relatos foram de que o encontro foi bastante ameno e que eles estabeleceram ali um compromisso mútuo de manterem um bom diálogo institucional nesse período que resta aí de mandato na Câmara Municipal de Gabriel Azevedo. De Engler, para a gente fechar, Gabriel ouviu elogios a propostas do seu plano de governo e um pedido expresso de apoio, bem expresso mesmo, que o Engler externou. E aí vamos ver se esse gesto do candidato do PL ainda pode ter algum desdobramento. Estamos aí há pouco mais de uma semana para votação em segundo turno. O Gabriel foi muito duro com os dois candidatos, tanto Fuad quanto o Engler, mas mais duro com o Fuad. Eles tiveram enfrentamentos diretos ali na relação Câmara-Prefeitura, mas falou que não quer deixar nenhum papel sobre a mesa, nenhuma pendência com a Prefeitura, por isso esse diálogo mais institucional. Mas seria mais natural a aproximação com o Engler, porque ele foi duro, mas não tanto como foi contra Fuad Noman nos debates do primeiro turno. Heitor, o governador Romeu Zema, afinal,
declarou, né, numa entrevista, o apoio a Bruno Engler. Pois é, muita expectativa, né, em torno desse anúncio e finalmente aí na quinta-feira veio esse anúncio de que Zema vai, de fato, apoiar Bruno Engler nesse segundo turno em Belo Horizonte. A adesão já era esperada, já era falada há muito tempo. Zema que estava na coligação de Mauro Tramonte no primeiro turno, inclusive o Partido Novo indicou a vice, Luísa Barreto, que já voltou aí para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Levou 10 dias, né, entre o fim do primeiro turno e esse anúncio ser oficializado, porque essa adesão de Zema à candidatura do Engler continha, ou até a gente pode dizer contém, ali alguns complicadores para o governador. O principal deles, né, pessoal, o PSD de Fouad Noman é hoje um dos principais partidos da base de Zema aqui na Assembleia. O PSD lidera um dos blocos, né, governistas da casa. Bloco Minas em Frente tem um líder, o PSD está no bloco e o líder do bloco é o deputado Cássio Soares, presidente do partido aqui em Minas. Tem 10 deputados e a terceira maior representação da Assembleia, atrás apenas do PT e do PL, que tem 11 deputados cada um. Falando em PSD, inclusive, né, Vivian, foi notado pela imprensa o fato de que o anúncio de Zema aconteceu em Sete Lagoas, onde o PSD venceu as eleições com o deputado Douglas Mello, com o candidato do Novo chegando em terceiro lugar, sendo derrotado ali naquela eleição. Agora, Zema também pisava em ovos com o próprio PL, porque o PL também tem uma bancada enorme aqui na Assembleia, tem, como eu falei, 11 deputados, e tem também a questão das costuras que Zema tem já para 2026, que passam também pelo grupo, hoje majoritariamente aí, ocupado pelo PL. Zema orbita nesse mesmo grupo político, inclusive teve apoios dele a candidatos bolsonaristas fora de Minas Gerais, inclusive nesta semana. Bom, o jornal Globo ouviu o deputado Cássio Soares, né, que é o presidente do PSD aqui em Minas, sobre essa questão do apoio declarado aí de Zema a Engler. Ele disse, o Cássio Soares, que já esperava, mas que gera um certo incômodo sim, porque segundo o Cássio, o PSD é a bancada mais fiel a Zema aqui na Assembleia, votando com o governo, principalmente nas votações mais difíceis e mais complexas. Palavras aqui do deputado. O Cássio disse ainda que não planeja nenhum tipo de revanche, mas também marcou posição ali de uma forma interessante. Olha só, palavras do Cássio também. Não desprezando a força política do governador, mas no primeiro turno já vencemos o candidato dele, Mauro Tramonte, e vamos continuar trabalhando para vencer no segundo. Com ou sem relação com esse imbróglio, né, a gente teve nessa semana aqui na Assembleia parte de um veto do governador Romeu Zema sendo derrubado pelos deputados. O governador tinha discordado de uma mudança na LDO que afetava emendas impositivas, aquelas que são de cumprimento obrigatório, que os deputados indicam orçamento e tem pagamento obrigatório pelo Estado. Placar da votação é 51-1. Só o líder de governo, João Magalhães, que votou com o governo nessa. E quem foi o relator desse veto no plenário? O deputado Cássio Soares. E teve essa questão ainda, essa curiosidade do Cássio ter sido o relator e ele mesmo ter ali argumentado que ele discordava de parte aí do veto do governador Romeu Zema. Para fechar, outro destaque da semana em BH foi a confirmação neste sábado que vai ter uma motociata em apoio a Bruno Engler, mais um apoio importante para a candidatura do candidato, mas esse aí já vem desde o primeiro turno, que vai ter a presença aí do Jair Bolsonaro, né, e todo esse primeiro time do entorno de Bolsonaro, o senador Cleitinho. O governador Romeu Zema vai dar as caras lá também, né? Nicolas também está previsto aí para comparecer, eles vão da Pampulha até a sede da prefeitura. Então temos aí o PL, Bolsonaro investindo todas as fichas e recursos também na candidatura de Bruno Engler aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, na quarta-feira saiu a pesquisa Quest da disputa eleitoral da capital. Fouad Noman aparece com 46% das intenções de voto, Bruno Engler tem 37%, indecisos são 5% e branco e nulo 12%. Esse resultado da Quest é bem próximo ao que havia sido divulgado anteriormente pelo Instituto Datafolha nesse segundo turno. Ambos aí conferindo vantagem ao prefeito acima da margem de erro. No caso da Quest, são 9 pontos, né? O Datafolha tinha dado 7 pontos de diferença. E a Quest também mediu o que os eleitores pensam sobre os atributos e a imagem de cada candidato. Fouad se destaca como experiente para 72% dos entrevistados e trabalhador para outros 50%. Já Bruno Engler é mais lembrado por outras características, como inovador por 47% e carismático por 38%. Também aí uma
medição que a Quest fez de visão geral sobre cada candidato. 56% dizem que tem uma visão positiva do atual prefeito de BH e 22% negativa. Em relação a Bruno Engler, 41% tem imagem positiva e 25% negativa. São aí alguns elementos, né, a mais deste contorno de segundo turno em Belo Horizonte. É uma pesquisa interessante porque ela privilegia uma visão subjetiva que os eleitores têm dos candidatos. Né? Fica tentando ver, né, de que forma que o eleitor se orienta, né? De que forma que ele se orienta para fazer a escolha do candidato, uma disputa tão apertada como a gente pode ter aqui em Belo Horizonte. Bom, e quem fez uma leitura do cenário de segundo turno na capital, no mundo político, foi o cientista político Paulo Diniz, professor da UFMG. Ele duvida da importância de padrinhos políticos nessa eleição, em particular da influência de Romeu Zema. Olha só. Acredito que não. Historicamente, assim, o governador, ele não, tirando uma exceção ou outra, mas o governador ele não decide a eleição em Belo Horizonte, ele não é uma figura tão decisiva. Há exceções, mas via de regra eu não vejo esse peso tão grande, assim como o presidente também. Não é uma figura decisiva aqui na eleição de Belo Horizonte. Então, eu acho que é mais no sentido de o governador ele conseguir um apoio para ele, né, caso ele tivesse anunciado uma posição mais cedo. Nós também recebemos essa semana no mundo político, além do Paulo Diniz, dirigentes das seções mineiras de partidos que são importantes no quadro estadual e nacional, né, PSD, PT e PL, para uma conversa sobre o saldo das eleições municipais, esse segundo turno em BH e as articulações que miram 2026. Estiveram conosco o presidente do PSD, né, legenda que bateu aí o recorde de prefeituras no estado e no Brasil, que é o deputado estadual Cássio Soares, também o presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio, PL que é hoje a principal força de oposição ao governo Lula, e também o presidente do PT, deputado estadual Cristiano Silveira, PT que recupera um pouco terreno nessa eleição municipal, mas ainda fica distante dos seus melhores dias e vive, né, um ambiente interno fervoroso aí de discussões sobre o futuro da legenda, a necessidade de se reconectar com setores amplos da sociedade. Para conferir essas entrevistas, todas elas na íntegra, né, que trazem aí boas pistas sobre o futuro dessas legendas, é só acessar a aba do Mundo Político no portal da TV Assembleia. Eles fazem também um balanço, né? Pós-eleições. É interessante, vale a pena conferir. Além de BH, Uberaba é a outra cidade de Minas que tem segundo turno no próximo dia 27. E um imbróglio envolve uma decisão da Justiça Eleitoral, né, Heitor? Pois é, lá em Uberaba, o terceiro colocado no primeiro turno, que é o ex-deputado estadual Anderson Adalto, do PV, está tentando reverter nas cortes eleitorais, TRE e TSE também, impedimentos à candidatura dele. Ele está com os direitos políticos suspensos por conta de condenações de improbidade, por improbidade administrativa, de quando ele foi prefeito de Uberaba entre 2005 e 2013. Agora, por que a situação do terceiro colocado importa nessa questão e pode interferir aí nessa questão do segundo turno? Porque no primeiro turno ele teve mais de 21 mil votos. Esses votos, nesse momento, estão sendo considerados pela Justiça Eleitoral como votos válidos da cidade. Eles estão separados ali, mas estão sendo contados como votos válidos. Caso a Justiça Eleitoral julgue que Anderson Adalto, de fato, está com os direitos políticos suspensos, os votos dele devem ser anulados. E aí, nisso, o montante de votos válidos da cidade ficaria menor. E o que aconteceria? A Elisa Araújo saltaria dos 46,3% que ela obteve para 53%, condição suficiente para dar a ela a vitória em turno único, sem necessidade dessa segunda votação. Mas, segundo a Justiça Eleitoral, é preciso aguardar a finalização do julgamento do Anderson Adalto para termos uma clareza sobre esse cenário. Então, se nada mudar até o dia 27 de outubro, eleitores de Uberaba vão sim às urnas para uma votação em segundo turno. Só rapidamente para complementar, o deputado Cássio Soares, presidente estadual do PSD, foi questionado sobre isso na entrevista conosco, e ele disse que a orientação jurídica dentro do próprio partido hoje
de não confiar em um eventual reviravolta aí que possa levar a uma definição da eleição em primeiro turno, porque eles entendem que, por jurisprudência, se tratando de disputas majoritárias, é muito difícil que se reverta um resultado de urna, né, que foi configurado no primeiro turno. Se ignore, né, o resultado. Pois é, do PSD da Elisa, né? Exatamente, que é o partido da Elisa Araújo. E aí ele dizendo que está muito confiante em relação a esse segundo turno. Ela ficou próxima, né, já de liquidar a fatura no primeiro turno, foi 47,5%. 46,3%, quase lá. Quase isso aí. Pois é, então ficou próxima e está confiante aí de que é preciso sacramentar a vitória mesmo nesse segundo turno. Não, agora, é verdade que a gente não tem pesquisa de Uberaba, né? Não tem. E o último ponto publicado, aqui, pelo menos. O último ponto para fechar, dentro disso que você falou, Marco, é que os próprios candidatos estão trabalhando com essa lógica de segundo turno. Os dois estão com a campanha na rua, todo dia na rua fazendo ato de campanha. Ninguém está contando aí com essa questão da justiça eleitoral interferindo e tirando o segundo turno da cidade. Outra curiosidade é que lá em Uberaba, ao contrário de Belo Horizonte, Romeu Zema está com o PSD. Apoia a prefeita Elisa Araújo. Isso não é exatamente uma novidade em termos de eleições municipais, né? A gente sabe que as lideranças nas cidades mudam muito, né, de acordo com os arranjos que são feitos. Mas Marcelo Aro, o secretário dele, está com o Tony Carlos. Exatamente. Estou dizendo. Vamos lá. Afinal, não vamos ter horário de verão. Todo mundo ficou na expectativa dessa decisão do governo federal, porque, afinal, horário de verão afeta a vida de todo mundo, né? Para o bem ou para o mal. Eu sou entusiasta, inclusive. Mas sei que tem muita resistência. E você, Heitor? Eu gosto, porque eu gosto muito do dia. E os dias longos eu gosto muito. É bom sair do trabalho de dia, exatamente, né? Bom, eu nem isso eu tenho na minha conta. Mesmo assim, eu saio à noite. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a retomada para este ano. De acordo com o ministro, o governo vai avaliar nos próximos meses se é o caso de aplicar a medida a partir de 2025. A decisão, apesar de uma recomendação favorável ainda em setembro do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a pasta avaliou que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas. Daí a decisão por 2024 não ter horário de verão. Bom, passado o primeiro turno das eleições municipais, um novo debate entrou na pauta política de Brasília e da grande mídia e ganhou destaque na semana. É o pacote do corte de gastos que a equipe econômica vem discutindo com o presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na terça-feira que a reestruturação de despesas agora vem na frente de qualquer coisa. Isso foi a frase dele, aspada mesmo. Até mesmo da reforma tributária sobre a renda. E que o arcabouço fiscal não vai funcionar se o gasto não estiver limitado. E o ministro justificou, né, Marco? Justificou. Haddad argumentou que o governo Lula já tomou diversas providências para equacionar essa questão no curto prazo, mas que ainda assim é preciso ir além, enfrentando gastos estruturais que comprometem as contas do país no futuro. Haddad acredita ser possível construir ajustes sem transformar o Brasil na Argentina. Ele fez esse paralelo aí numa alusão ao fato de que a taxa de pobreza no país vizinho disparou após um ajuste fiscal que foi implementado, né, pelo atual presidente Javier Milei. O ministro da Fazenda alega que quando as pessoas perdem a certeza de que o governo está endereçando esses temas com cuidado, isso tem reflexo direto no aumento de juros. E que, por isso, a política monetária e fiscal tem que estar harmonizadas o tempo inteiro. Segundo apurações da imprensa, né, já há um pacote de corte de gastos na mesa do presidente Lula, aguardando aí uma definição dele, e o primeiro item no alvo são aí os super salários do setor público, aqueles rendimentos aí que extrapolam o teto legal, né, que é o de salário de ministro do STF, mas a gente sabe que tem penduricalhos atualmente que ultrapassam isso. Então, a ideia do governo seria cortar esses penduricalhos de forma até mais radical, digamos assim,
né, porque isso poderia levar a uma economia de 3 a 4 bilhões de reais, são estimativas de técnicos da Fazenda, isso anual. Né. Estão no radar ainda um pente fino em programas sociais que têm grande apelo eleitoral e que foram ali muito turbinados, né, já no final da gestão do governo Bolsonaro. Especialmente em 2022, que foi um ano eleitoral. Né? E aí para ver se de fato eles precisam se manter, né, no atual nível que estão ou se podem ser enxugados de alguma maneira. Então, nesse pacote há medidas que dependem de aval do Congresso e outras em que podem ser feitas, né, apenas com a decisão do Executivo. Anúncios objetivos sobre isso devem acontecer em breve pelo Palácio do Planalto. Bom, e na quarta-feira o presidente Lula voltou a defender gastos com saúde e educação. Lula disse que é preciso saber para quem governar e citou os 81 milhões de brasileiros que ganham, no máximo, 3 salários mínimos. As declarações foram feitas na cerimônia de assinatura do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e na mesma manhã Lula recebeu banqueiros no Palácio do Planalto, representantes da Febraban, Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander, BTG Pactual e Safra. Acho que eu não esqueci nenhum. Não. Mas o fato é que a discussão é essa que está na mesa. Lula, de um lado, falando sobre os 81 milhões de brasileiros que precisam muito da atenção social do governo e, por outro lado, ouvindo os banqueiros, num jeito de encontrar uma saída aí para essa questão do corte de gastos e do arcabouço fiscal. Pois é, a matéria da Folha, né, Vivian, lembrando aí que apesar de já ter recebido representantes individualmente aí do setor de bancos, esse foi o primeiro grande encontro do presidente com todos esses nomes das principais instituições financeiras do país nesse terceiro governo. Quem detalhou o conteúdo desse encontro para a imprensa foi o presidente da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, que é o Isaac Sidney. O que ele disse aqui? Que o presidente Lula, assim como os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Alexandre Padilha das Relações Institucionais, eles reiteraram, palavras dele, firme compromisso com o equilíbrio fiscal, com manter as contas em dia. E mais, que Lula disse com assertividade que não há espaço para erros do lado do governo para que a economia continue crescendo de forma equilibrada e que o presidente se mostrou aberto a manter o canal de comunicação com o setor financeiro do país. Esse executivo da Febraban também disse que o setor levou a Lula uma recomendação que é preciso dissipar ruídos e incertezas e que é preciso aproveitar o bom momento da economia para tocar ali medidas estruturais, sem dizer quais seriam essas medidas. Bom, na saída, Haddad também comentou sobre o enxugamento das despesas, falou que o objetivo do governo é fazer com que o arcabouço tenha vida longa e não 2 ou 3 anos de sustentabilidade, como foi com o teto de gastos implantado pelo ex-presidente Michel Temer. E para fechar, Febraban pediu a criação de 2 grupos de trabalho. Um para tratar dos juros, Febraban disse que não interessa juro alto para o setor, porque aumenta a inadimplência e o risco do crédito, e outro grupo para tratar das bets, alertando sobre o aumento do endividamento das famílias com essas apostas online. Hoje foi impressionante uma notícia que saiu sobre as bets. Algumas delas estão usando como que a logomarca, não é, do Ministério da Fazenda para dar credibilidade ao uso delas, enfim. Algumas fizeram até propagandas, né, enfatizando... O que é proibido, é uma fraude, né, na verdade. E algumas fizeram propagandas enfatizando o fato de terem sido aprovadas oficialmente no país. Teve isso também. O assunto também esteve no plenário essa semana, o deputado Alencar da Silveira Júnior dizendo, né, levando em tom de denúncia, que a própria Loteria Mineira, a Loteria Oficial do Estado, tem um site, uma página de apostas, de jogos, que ele também considera que seriam ilegítimas, ilegais. Esse é um assunto que ainda vai esquentar bastante. Sucessão na Câmara, esse também vai esquentar muito. O líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, um dos candidatos à presidência da Casa, se reuniu essa semana com integrantes da executiva da bancada do PT e prometeu aos deputados que vai manter um diálogo permanente com o governo Lula, caso seja eleito ano que vem, no início do ano. A bancada, por sua vez, decidiu, por hora, não declarar apoio. E tem um encontro marcado com outros 2 candidatos na próxima semana.
O PT está sendo chamado pela imprensa de fiel da balança dessa disputa, né, Marco? Isso, como forças, né, de direita, centro-direita, que hoje dominam o parlamento, estão divididas nesse momento, o posicionamento do PT e de outros partidos de esquerda ganha importância, né, nesse xadrez aí da sucessão na Câmara. Hugo Mota, do Republicanos, é tido como candidato preferido do atual presidente Arthur Lira e tem por hora como principais rivais Antônio Brito, do PSD, e Omar Nascimento, do União Brasil, que inclusive cogitam, né, a formação de uma chapa comum. Diante desse cenário, Lira inclusive procurou Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, essa semana, ainda na tentativa de tentarem construir uma candidatura única. O jogo é complexo, são muitos interesses envolvidos. Do ponto de vista do governo Lula e do PT, né, interessa não alimentar divisões na base e ter na presidência da Câmara alguém que não seja um empecilho, sobretudo para as pautas econômicas. Já o PL de Jair Bolsonaro também ainda não se posicionou oficialmente, está mais próxima de Hugo Mota, mas ainda não bateu o martelo e tenta condicionar o apoio da legenda a um compromisso de avanço de pautas, como, por exemplo, do pacote anti-STF, né, que busca ali limitar poderes do tribunal, e a anistia aos condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro. Até fevereiro, quando a eleição vai acontecer, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos aguardar, vamos acompanhar, com certeza, né? E essa semana o presidente Lula se reuniu com ministros para acertar os últimos detalhes do acordo de reparação pela tragédia de Mariana. O desastre ambiental de 2015, provocado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da Samarco, que tem como controladoras a Vale e a australiana BHP. Desastre que resultou na morte de 19 pessoas e devastou uma extensa região entre Minas e o Espírito Santo. Nunca é demais lembrar do mar de lama que desceu sobre o Rio Doce. Então, depois de 9 anos, sai afinal a reparação. E que reparação é essa, Heitor? Pois é, Vivian, isso foi discutido essa semana, né? O encontro foi entre Lula e os ministros foi na terça-feira, e o Estado de Minas publicou a matéria com que seriam as bases desse acordo, que foram prestadas aí à reportagem pelo ministro, pelo chefe do Ministério Público de Minas, que é o Jarbas Soares Júnior. Projeção de 100 bilhões de reais acordados entre União, Estados e mineradoras, Vale, BHP e Samarco, dando quitação cível ao caso, ressalvadas aí, portanto, questões de saúde futura. É o termo que está usado no acordo. Na verdade, o valor é 137 bi, mas 37 bi já, o que se alega que já foram empregados, né, pagos pela Fundação Renova. E foi aceita essa alegação para esse acordo. Exatamente. A prioridade, claro, será a recuperação e desenvolvimento das áreas que foram diretamente atingidas aí pela lama da Samarco. Outro ponto aqui é a extinção da Fundação Renova, criada para atuar nessa reparação, nessa interlocução com a sociedade, e que sempre motivou muitas críticas da atuação dela junto aí aos atingidos. A assinatura do acordo esperada para agora, final de outubro, lembrando que em 5 de novembro, está quase chegando, vão se completar os 9 anos do desastre. Aí tem informações aqui também do site O Fator, dando conta de que há um encontro previsto para acontecer agora à tarde, que a gente está gravando, tarde de sexta-feira, no IBAMA, aqui em Belo Horizonte, com representantes do governo federal e movimentos sociais, também as assessorias técnicas que atuam ali no contexto de Mariana. Segundo esse conteúdo aí do Fator, seria um gesto do governo federal para incluir os movimentos sociais nessas conversas. Que houve muita crítica sobre isso. Muitas queixas da parte deles, exatamente, que continuavam sem serem ouvidos. E ainda de acordo com essa matéria, apesar de estar na reta final por um acordo, o texto da repactuação ainda não está 100% fechado, mas faltariam poucos detalhes para a conclusão, que seriam pequenos ajustes em alguns temas, nada substantivo aí. Então, de fato, parece que finalmente teremos a resolução desse caso. Bom, e uma última notícia da semana: o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a extradição de 63 brasileiros envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, que estão na Argentina. O magistrado encaminhou a notificação ao Ministério da Justiça. Os brasileiros que fugiram para o país vizinho são alvos da Operação Lesa Pátria. Brasil e Argentina integram um acordo de extradição entre os estados do Mercosul que obriga a entrega recíproca de foragidos da justiça. Ainda não há uma data definitiva para a volta deles ao Brasil.
A gente se despede aqui, né? Valeu, pessoal, por mais essa sexta-feira, essa tarde de sexta-feira. A gente vai ao ar mais tarde, a gente grava sempre na tarde da sexta. Obrigada. Bom fim de semana a todos. No domingo, eu e o Heitor vamos encarar aí 10 quilômetros de corrida da Assembleia Ação Institucional Solidária. Muitos políticos estarão presentes, né, Marco? Então, quem está em Belo Horizonte ou perto de Belo Horizonte pode vir assistir aqui no Santo Agostinho a corrida, né? Tem um bocado de deputado participando, inclusive. E parece que até a presença do governador Romeu Zema sendo aguardada. Vamos lá. Então, segunda-feira, já sabe, tem Mundo Político Inédito com Marco Antônio e a resenha volta na sexta contando os fatos mais importantes da semana na reta final do segundo turno. Obrigado pela companhia, até lá.